Olá pessoal, eu sou o Camilo Nunes aqui do podcast Papo Trans. Hoje eu vim conversar com vocês sobre hormonização nas regiões periféricas, né? Como que o homem trans transmasculino se hormoniza morando em regiões mais periféricas. Eu vim de Embu das Artes, um município do extremo sul de São Paulo, onde a gente não tinha acesso à informação, ou seja, a gente não sabia nem o que é homem trans, nem por redes sociais, nem por convivência, né? Nós só sabíamos a existência de mulheres trans e travestis. E quando eu me encontrei, né, sendo um homem trans, a minha identidade, eu comecei a procurar locais onde eu pudesse me hormonizar. Infelizmente eu não consegui na minha região, tinha que passar com um clínico geral, depois passar com um endócrino, enfim, uma fila atrás da outra, né? E aí, com 25 anos, eu comecei a passar num centro de referência LGBT de São Paulo, em Santo Amaro, onde eu pude ser acolhido, né? Eu pude ali passar com um psicólogo, uma psicóloga, aliás, e ela me encaminhou para um lugar onde eu pudesse fazer hormonização. Infelizmente, morando em outro município, eu não consegui, porque o endereço não batia, né? Eu era de outro local. E esse é um centro de cidadania Edson Neres LGBT, Centro de Cidadania LGBT. Fui, né, encaminhado para esse local. Enfim, dentro dessa possibilidade, eu desisti. Então, assim, para quem mora na região periférica, a gente normalmente desiste. E eu falo isso porque tem colegas meus, amigos meus que desistiram porque não encontram solução. E eu não encontrei solução naquela época, eu tive muitos problemas. Continuei passando com psicólogo, mesmo não tendo acesso ao atendimento. E foi muito complicado, porque a gente pensa em desistir, pensa em várias coisas, vai atrás de várias coisas, mas a gente não tem solução, né? É uma coisa que a gente não vê saída. Essa é a realidade, assim. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu tive muitos problemas psicológicos mesmo, de ter crise de ansiedade, medo, disforia o tempo todo, porque eu não conseguia encontrar um local que eu pudesse me hormonizar. E não só me hormonizar, como continuar o tratamento, né? O andamento do acompanhamento psicológico. Porque o acompanhamento psicológico, ele é muito importante. Por mais que você fale, poxa, mas eu já fiz a Mastec, eu já fiz isso, fiz aquilo, ainda tem que continuar assim, porque o nosso meio social é muito instável. Então muitas coisas acabam nos afetando no dia a dia. Então se a gente não tiver um profissional que possa nos ajudar mentalmente a nos guiar aí nessa caminhada, a gente sozinho não vai conseguir, né? Infelizmente a realidade nossa hoje é essa. E foi muito difícil, né? Depois que eu saí de Embu das Artes, assim, que eu já tava me hormonizando, já fazia um ano e meio, abri o centro de referência em Taboão da Serra. Mas mesmo assim não pegava o meu endereço, né? Então eu tive que aí ver amigos meus que moravam em Embu das Artes, procurando endereço de pessoas que moravam em Taboão da Serra para conseguir o acompanhamento, para poder se harmonizar. A harmonização ela é importante no sentido das pessoas, né, que escolhem isso da sua, como eu posso dizer, da sua identidade mesmo. É algo muito pessoal e ao mesmo tempo é algo assim, é algo que você firma com você mesmo. Você fez o combinado com você, no sentido de que isso é importante para você, de você entender que essa questão de se harmonizar está relacionado ao fato de você se encontrar dentro da sua identidade. Então a harmonização foi importante para mim nesse sentido. Eu me encontrando na minha identidade. Então esse foi um encontro de duas questões para mim. A Mastec também. Então diminuiu a disforia, e por mais que eu passe por situações muito difíceis, interpessoal, pessoal, eu ainda vejo uma grande dificuldade aí
na questão social, né? A gente às vezes lida com situações que são muito complicadas. E talvez você pense, nossa, depois que eu tiver barba, depois que eu tiver isso e tiver aquilo, as pessoas vão me respeitar. E aí que a gente encontra a passabilidade, né? Que a gente pode falar sobre isso depois. Mas a harmonização nas regiões periféricas, elas não existem. Então não existe um médico que vá cuidar, que vá trabalhar essa parte. Não existe isso. Não é uma, não é uma realidade para nós. A realidade para nós é que às vezes os médicos, nem que estão no centro de referência, eles são médicos que consigam aí trabalhar com pessoas trans. Então os nossos corpos ainda, né, são tratados dessa forma e eu fico pensando, imagine o corpo transperiférico. Então já tem aí uma outra grande questão, né, que a gente precisa entender nesse contexto. Então, a primeira coisa, assim, dica que eu falo para você que mora em região de periferia é você procurar um local que você, né, consiga aí conversar com alguém da saúde para entender o que acontece na sua região. Se não existe na sua região, você precisa procurar, né, na capital. E na capital você precisa entender o que você precisa. Se você precisa levar um endereço, se você precisa, o que você precisa fazer, né, para essa etapa. E a coisa que eu fiz foi procurar o CRT, que é o Centro de Referência para Pessoas Transsexuais, em São Paulo, perto do metrô Santa Cruz. E lá não tinha vaga para harmonização, então só tinha vaga para a fila de espera, né, da mastectomia. E eu fiquei na fila, mas até hoje não me chamaram, já fiz a mastec, tá tudo certo. Mas lá existe, mas não é um local que vai acolher todo mundo, então precisa entender sobre isso. Eu sempre falo do centro de referência porque lá eles vão te encaminhar para um local que exista atendimento. Então, por exemplo, para você pode ir para um hospital dia. Você pode ser encaminhado para um hospital dia, por exemplo. Então, é interessante a gente conversar com pessoas que estão no meio da saúde para que eles possam dizer para nós, por exemplo, aonde exista locais que a gente pode ter esse acompanhamento. Então, o que leva, né, a maioria dos homens trans que moram em regiões periféricas a tomar hormônio de forma independente ou não tomar. Porque não existe esse atendimento e isso frustra muito a gente, no sentido de que a gente quer fazer as coisas, entender um pouco mais sobre o nosso corpo, sobre a nossa identidade e a gente não ter referência sobre isso. Então essa é a grande dificuldade que existe nas regiões periféricas. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que normalmente prefeituras muito conservadoras, né, e sim, eu vou falar de política porque a política tem a ver com os nossos corpos diretamente, porque se a gente pega uma prefeitura muito conservadora, a gente não vai ter centro de referência para pessoas trans. Então, isso já se torna um problema. A gente tem hormônios no SUS, né, que em alguns locais oferecem para você a receita para você comprar, em alguns locais, e em outros locais eles dão a testosterona gratuitamente. Então, a maioria das prefeituras são órmãos, né? Então, a Hormos, ela você tem que tomar de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 e conforme os anos você vai alongando, né, essa distância entre uma aplicação e outra. Então, é o que mais se usa, por mais que você pense que, poxa, as mudanças demoram na Hormos. Aprecie esse processo, não fique com pressa. Por isso a importância do acompanhamento psicológico, para você entender o caminho desse processo, né, de você entender como esse processo acontece e aonde ele vai acontecer, né? Então, no tempo, cada coisa no seu tempo, né? Digamos assim. Então, se a gente for parar para pensar, né, um pouco sobre como as regiões periféricas são esquecidas, né, em várias questões, assim. Eu tenho familiares que ainda moram em Budas Artes e para coisas simples como
o resultado de algum exame ou fazer alguma coisa, ainda é muito complicado. Imagine para os corpos trans, né? Então é uma coisa que não existe, até porque para muitas prefeituras de direita, principalmente pessoas trans, não existem. Então a gente tem que se virar, né, com a nossa existência aí. Então, a dica que eu dou é sempre procurar um centro, né, de cidadania LGBT, porque lá ele é da Prefeitura de São Paulo. Caso você esteja em São Paulo, se você estiver em outra região, você pode até me procurar para a gente poder procurar junto um local que você possa começar. Mas é como eu disse, né, ainda a gente tem prefeituras que infelizmente não olham para nós como corpos que existem. Então a gente precisa correr sempre atrás das nossas coisas sozinho para poder ter, né, um andamento na nossa vida, para a gente poder alinhar as coisas. A outra coisa que eu ia falar com vocês é sobre a questão social, né? Sabemos que a parte periférica nós temos aí algumas pessoas que são muito conservadoras, mas também a gente é um ambiente muito solidário, muito muita comunhão, de um ajuda o outro, um sempre apoia o outro. Então eu nunca tive dificuldade em relação a isso em alguns aspectos. Agora, sendo uma pessoa trans, né, e antes da minha transição eu era uma pessoa religiosa da igreja e tudo mais, eu senti dificuldade nessas amizades que eu saí de lá, né? Mas isso é a questão mesmo da religião, não por ser uma região periférica. Muitas das vezes eu fui mais respeitado na região periférica com pessoas em certas situações do que no meio de pessoas com muito dinheiro, posso dizer assim, né? Falar o brasileiro correto. Então a gente tem que saber lidar com muitas coisas assim do dia a dia, né? Acesso à cultura, esporte, acesso a, a questões LGBTs no geral, a saúde sexual. Então tudo isso às vezes é difícil para nós. A gente passa por questões que são muito complicadas nesse sentido, né? De não ver resposta, de não ver resultado e ter que tirar leite de situações complicadas, né? Então eu acho que isso que afeta muito mais a nossa vida, a nossa caminhada, está relacionado a isso, a, ao nosso andamento de vida, né? Então assim, eu vejo que muitas coisas a gente tem que correr atrás sozinho, mas eu sempre digo que o canal do podcast Papo Trans e até mesmo meu próprio Instagram, Camilo.Nunes, é um canal aberto para você tirar suas dúvidas, perguntar qualquer coisa e conversar comigo. Para você que é familiar de uma pessoa trans, você conversa com essa pessoa, sabe? Tenta entender o que ela precisa, principalmente para ajudar ela a ter novos horizontes. Eu tenho uma prima que é psicóloga e quando eu tinha minhas crises de ansiedade, ela me ajudou muito nesse sentido. Por mais que ela não pudesse me atender, mas ela me ajudou no conversando sobre esse assunto. Então isso me ajudou a me entender e a ajudar outras pessoas, né? Então acredito que essa fase da vida, né, essa fase é importante. Sobre a harmonização, a gente não tem que pensar que é o nosso ápice, né, da transição, que a gente tem que preencher casinhas e passar por obstáculos. Primeiro vem a retificação, depois vem a harmonização, depois vem a mastectomia e por assim por diante. Não, a gente tem que pensar assim, o que faz bem para nós, que diminui o nosso estado disfórico, porque a disforia leva muitas das vezes a uma decisão cruel, né, que chega a pensar na morte, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer para que diminua a minha disforia? É a mastec? É a hormonização? Então, tudo isso a gente tem que pensar por conta da nossa saúde mental, né, que acarreta aí muitas das vezes no que a gente sempre usa o termo que a gente é suicidado. E por que é suicidado? Porque muitas das vezes a sociedade não respeita o nosso nome social, não respeita quem a gente é e acaba nos impondo situações,
nos colocando em situações que nos deixam fora do convívio social. E nós, estando fora do convívio social, a gente adoece mentalmente. Essa é uma realidade. Então, sempre procurar fazer coisas que nos coloquem nessa posição de uma vida melhor, uma vida mais saudável. Então, o que a gente puder fazer, a gente faz, né? E essa é uma realidade que a gente precisa entender. Mas, como eu falo, nessa harmonização na periferia, é muito difícil a gente encontrar locais que possam nos aceitar e possam nos ver como pessoas, né? A partir disso, a gente precisa encontrar locais que sejam seguros para nós, seguro para nós, ao ponto da gente poder conversar com pessoas e ter esse andamento, né, na vida. Enfim, a harmonização para quem mora em regiões periféricas sempre é um grande desafio. Eu sempre falo que é importante a gente sempre tomar cuidado em quem a gente vota, porque através do nosso voto a gente consegue aí ter uma resposta, né, em relação a quem a gente é. Então tomar cuidado com isso, porque através de quem for ficar, né, quem a gente votar, vai decidir se vai ter tratamento hormonal ou não. Essa é uma das coisas que a gente precisa aí entender o que acontece, né? E, e assim, a gente não se abster dessas coisas, né? As pessoas falam, pô, política é muito chato, não sei o que e tal, mas a gente precisa se envolver, porque o nosso corpo ele já é um corpo político, no sentido de que tudo que é decidido politicamente, falando sobre políticas públicas, envolve nosso corpo. Então, se a gente não tem um local onde tem um atendimento médico adequado, para quem que a gente vai cobrar? A gente vai cobrar do hospital particular ou do hospital público? E quem cuida do hospital público? Quem cuida do posto? Então, essas coisas a gente precisa conversar para que não seja algo que é inacessível, né? Na verdade, precisa ser algo acessível onde a gente tenha que discutir sobre isso. Procurar coletivos, grupos de apoio, pessoas que já atendem, passam no atendimento em locais periféricos perto de você, para que você possa entender onde existe e como eu posso conseguir esse atendimento. Normalmente hospitais dia, não sei se vocês já ouviram falar em hospitais dia, eles atendem pessoas de várias regiões. Então, por exemplo, se você mora em Embu das Artes, o hospital dia mais próximo de você talvez seja em Santo Amaro, Campo Limpo. Então vai ser nesse local que você vai fazer o atendimento. Então a gente, né, tem locais mais específicos que podem nos atender nesse sentido. Tá certo? Então, assim, procure um canal do podcast Papo Trans nas várias plataformas para que possamos conversar, caso você tenha alguma dúvida em relação a isso. Esse podcast foi abrir um pouco, abranger um pouco sua visão em relação ao que existe, né, a realidade periférica de muitos meninos trans que acabam desistindo aí da sua luta, da sua batalha, por conta de não existir o acompanhamento médico. Mas assim, para fazer coisas que pode diminuir a sua disforia, faça. Mas faça com consciência, com profissionais da saúde. Converse com outros meninos que podem aí te ajudar nesse sentido, para que você não se sinta tão sozinho. São grandes desafios que nós, homens trans, transmasculinidades da periferia, da região periférica, enfrenta? Sim. Eu digo isso porque, como eu falei no início, eu morava em Budas Artes e enfrentei muitas dificuldades. E morando em São Paulo, né, tendo acesso aí às questões de saúde, estando em Santo André também, próximo ao ambulatório de Santo André, eu sei que tem atendimentos. Sei que por muitas vezes precário, mas existe. E locais que não existem. Então a gente precisa, né, tá discutindo sobre isso para entender o que existe e o que não existe, quais os pontos de referência que eu posso procurar ajuda e informação para que eu possa começar a harmonização. Então, eu falei para vocês sobre o CRT, falei para vocês sobre os centros de cidadania LGBT e espero que vocês possam aí curtir esse episódio, compartilhar e comentar, né, sobre o que você achou do episódio. Um grande abraço e até a próxima.